Eu lamento a ausência de um rapaz que, no final da outra aula, ele me procurou e é um estudante de biologia, mas ele não está aqui. Não sei se ele vai chegar mais tarde, né? Eu não guardei o nome dele, talvez. Não, eu não sei. É porque ele me procurou aqui e ele assim, nossa, de onde você tirou esse? Ele. Ah, é? Ah, olha. Não, porque ele queria saber se, poxa, de onde você tirou esse tema, né? Assim, porque de onde que você, né, teve essa ideia de se dedicar a estudar a questão do artístico, né, do estético no Paulo Freire, né? Aí eu prometi para ele, ok, eu começo o encontro seguinte exatamente falando sobre isso, né? Então, sempre dividir opiniões, não aconteceu não. Inclusive, o primeiro fragmento que eu trouxe aqui para a gente conversar é exatamente o Paulo Freire fazendo, né, uma justificativa, né, a respeito do motivo, né, de uma esteticidade da educação, né? Vou chegar lá, mas aí voltando então à questão que o Lucas, talvez seja ele, né? E, bem, eu acho que a partir do que eu apresentei para vocês naquele primeiro encontro, sobretudo as imagens, né? Eu acho que aí vocês já têm uma ideia, né? Na verdade, a experiência que eu tive na escola pública, né, na rede municipal do Rio, ela foi muito marcante para mim, né? Então, no ano de 2006, né, 2006, eu faço concurso para rural, né? Lá a gente tem a condição de DE, né, dedicação exclusiva. E, então, até aquele instante, né, começo de 2006, eu tinha, na verdade, um monte de emprego, vários mesmo, né? E um deles era a rede municipal do Rio, né, que eu trabalhei durante 13 anos, né? E como contei para vocês, nos últimos anos, em razão, né, daquelas máquinas, né, digitais, hoje ninguém tem mais, né, máquina fotográfica, porque o celular ele acabou ocupando, né, esse espaço. Mas eu adquiri uma e aí comecei a fazer algumas fotos, né? E então, na verdade, eu descobri, né, assim, um gosto pela estética e pelo artístico que começa ali naquela experiência docente, olhando para os meus estudantes, né? Tem a ver também que de paraquedas, como algumas pessoas que já falaram, pois eu caí de paraquedas na primeira disciplina que eu leciono no ensino superior, né? Você não vai escolher muito bem, né? Tinha acabado o doutorado, e então, tem uma vaga aqui de professor de antropologia da educação. Eu falei, beleza. E aí, claro, a discussão da antropologia tem a ver com essa, vamos dizer, essa experiência, né, do encontro com o outro, né? Então, esses jovens, né, periferizados, estou usando uma expressão que é cara ao Aldo, né? Periferizados, né? Então, essa experiência foi muito forte para mim, né? A percepção de que eles não tinham uma vida muito confortável nas escolas, né? Havia uma desconfiança sempre muito grande, né, a respeito desses jovens, né? E, então, assim, eu fui prestando atenção nos seus gestos, né, nas suas músicas, né? Eu colecionei uma quantidade enorme de CDs, né, que eram chamados proibidões do rap, né? E, então, assim, na minha atividade do magistério, eu despertei para esse tema lecionando na escola pública, né? Agora, tem um outro episódio aí, Luciana, veja só, que coisa curiosa. Você está aqui, eu vou contar uma história que tem a ver com você, não sei se você se lembra, mas eu conto ela no meu texto, no meu memorial de doutorado, né? A Luciana, ela foi minha chefe numa instituição em Teresópolis, né? Eu trabalhei lá muitos anos, acho que 10 anos, né, na FESA, e que só saí de lá quando fiz o concurso para rural, né?
E aí você estava fazendo um evento com as alunas que era conversar sobre o pedagogia da autonomia. Não sei se você vai lembrar disso. E aí você pediu para que alguns professores eles apresentassem alguns capítulos. Você mais ou menos se recorda disso? E aí você me deu um capítulo que era sobre ética e estética. Eu conto essa história, né, ela não sumiu da minha cabeça. Só que esse capítulo, então se vocês têm o Pedagogia da Autonomia, vocês vão perceber que ele é muito curto. E ali você não consegue, então, obter essa resposta, né, da questão do estético para o Paulo Freire. Hoje, um leitor muito mais treinado, claro que eu consigo perceber como a questão da estética ela está em todo o livro. Né? Tem aquela passagem que eu mostrei para vocês, inclusive, quando ele fala da educação como uma experiência total. Aquele ponto é muito valioso. Né? Mas ok, mas foi preciso muitos anos para que eu tivesse uma leitura mais experimentada do Paulo Freire. Pois é, então, e aí é isso, eu fiquei frustrado, porque ela me propôs esse negócio, e eu, ok, fui para casa, né, fui preparar, mas eu não encontrava a resposta, né? Aí eu falei com ela, poxa, mas não encontrei a resposta. Ela disse, eu queria que eu queria saber como é que você ia se virar. Você se lembra dessa parte? Né, como é que você vai se virar? E aí eu fiquei com isso, cara, impressionante, eu fiquei com essa questão durante muitos anos, né? Na época eu nem era assim, tão interessado na obra do Paulo Freire. Tem um marco, tem um momento que, na verdade, eu passo a me interessar mais sobre o Paulo Freire e lecionar disciplinas. Não é minha história no PPG Duque apresentar uma série de disciplinas sobre Paulo Freire. Eu tinha me dedicado mais a outras coisas, como juventude, né? Tinha muito a ver com a minha trajetória no magistério. Mas, sobretudo em 2015, né, 2015, acho que é isso, toda aquela mobilização para derrubar a Dilma, foi em 2016, né? Então eu me lembro de uma faixa, né, que dizia assim, fora Paulo Freire, e aí tinha uma foice e um martelo, né, e um sinal de proibido. Pô, é uma coisa, e aquilo eu fiquei assim, muito perplexo, né? E eu achei, poxa, eu acho que eu tenho uma responsabilidade também, que é de estudar o Paulo Freire e apresentar, né, o Paulo Freire em um curso de pedagogia, onde eu leciono, numa pós-graduação, porque as pessoas estão falando muita coisa sobre o Paulo Freire que tem nada a ver com a obra do Paulo Freire. Né? Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe que tem uma epidemia, né, hoje, de citar o Paulo Freire assim, de rede social. Isso é muito grave. E eu já peguei muitas dissertações, teses, em que as pessoas citam o Paulo Freire, mas sem qualquer garantia. Ou seja, elas pegam as frases em algum lugar, geralmente são frases bem interessantes, sugestivas, né? Mas as pessoas não são leitoras do Paulo Freire. Ou então elas leram, mas elas não encontraram essas frases, porque muitas não foram ditas pelo Paulo Freire. Isso é impressionante, eu estou chamando isso de epidemia. Né? As pessoas estão citando o Paulo Freire e usando frases que ele nunca falou. Né? E aí, quando a pessoa começa a procurar, ela não encontra e ela inventa. Acreditem, isso existe. Né? Eu já tive a oportunidade de ver vários artigos publicados em periódicos, né, em que as pessoas elas inventam em que livro que está uma frase que o Paulo Freire nunca falou, e dizem até a página. Né? Eu já vi coisa como uma página maior do que o volume, entendeu? Tipo, página 250, e o livro tem 150 páginas. É uma coisa assim, muito, muito impressionante. Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade, né, agora, para tanta gente que trabalha com educação, que é conhecer o Paulo Freire. Né? E aí, não exatamente concordar com o Paulo Freire, eu acho que não é essa a questão. Né? Inclusive, quem já tem, né, participado de alguns cursos que eu leciono, eu nem sou assim, uma espécie de defensor, né, do Paulo Freire, eu gosto muito mais de ver como que o próprio Paulo Freire ele lida diante de algumas dificuldades que foram apresentadas a ele, né? E que, enfim, o seu legado, né, só sobrevive se a gente consegue conhecer, né, as coisas que ele de fato
escreveu, o sentido da sua obra, como eu gosto de falar, né? E como é que a gente lida com isso, né? E nem sempre a gente vai concordar, sabe? Não, a gente não tem necessidade, né, de dizer que o Paulo Freire tem razão em tudo. Agora, esse negócio de você querer atacar, né, a pessoa do Paulo Freire, né, inventar histórias sobre o Paulo Freire, né, dizer coisas a respeito da sua obra que, na verdade, elas não estão lá, né? Então, eu acho que quem trabalha com educação, eu acho que há uma responsabilidade, né, de pelo menos ter uma seriedade a respeito de um autor que aparece tanto para a gente, né, nas redes sociais, inclusive, né, e até no show da Madonna, né, como aquela imagem que eu mostrei aqui, né. Então, é isso. Eu acho que há uma importância em estudar o Paulo Freire, mesmo que você nem tenha tanto interesse assim, sabe? Ou você, na verdade, gostaria de apresentar uma série de questões difíceis, né, que os intérpretes do Paulo Freire eles precisam se deparar e precisam resolver, né? Então, voltando, Luciana, é isso, eu guardei essa história, né? E ela se transformou quase como um enigma, né? Onde é que está a estética, entendeu? Por isso que essa questão, realmente, ela também foi ficando, né? Ela reaparecia para mim. Aí, quando eu começo a ler mais o Paulo Freire, aí, em razão desses episódios mais recentes, né, de calúnias, né, contra o Paulo Freire, não é só dizer que não concorda, mas caluniar o Paulo Freire, né, inventar histórias, né? Aí eu retorno a essa questão da estética e aí sim agora eu tenho me ocupado de maneira mais vigorosa, né, fazendo esse estudo, alcançando, né, tantos trabalhos que ele publicou, a itinerância dele, tentando responder essa questão, né, sobre a estética e o artístico no Paulo Freire, né? Mas olha lá a provocação que você fez né, naquela época de acha aí o estético, né? Eu não encontrei muita coisa, né? Ficou como um desafio, né? E aí que coincidência que aí, depois da primeira aula ela perguntou, posso ir lá? Eu falei, ótimo, né? Desse tempo, tá aí atrás. Mas, olha, caminhei um pouco, Luciano, caminhei um pouco. Muito bem. Bom, para quem chegou depois, a gente estava aqui se apresentando, o Ramon é servidor também na universidade, mas você fala o seu nome, enfim, rapidamente, né, só porque a gente estava se apresentando. Se quiser, pode, claro, um tema... Legal. Ok. Oi, você chegou depois também? Aham. Assim? Aham. Ok. Quase todo mundo. Mas tudo bem. É uma aventura, né? Bem, então, provocado, né, pelo Lucas, que acabou não aparecendo, eu selecionei, né, um primeiro extrato aqui, que está lá no Pedagogia da Tolerância, que é um livro póstumo, né? Na verdade, ele é publicado em 2005, mas é a viúva do Paulo Freire, Ana Maria Araújo Freire, ela reúne artigos, né? E ela dá esse título, né? Pedagogia da Tolerância, né? E aqui, porque aí, assim, pode aparecer então essa questão, por que o próprio Paulo Freire ele se interessou, né? Por esse tema, né? Gente, não é fácil, né? Como eu disse para vocês, porque toda essa discussão do Paulo Freire sobre o artístico, a estética, é uma discussão muito fragmentada, né? A gente tem que percorrer muitos trabalhos para conseguir, enfim, encontrar alguma coisa com, né, uma propriedade, né, assim, mais significativa, né?
Então, esse aqui é um trecho em que ele dá um motivo, né? É interessante. Então, vamos ver isso aqui, né? Aliás, para quem chegou ainda depois, eu dei o meu telefone, porque eu estou trabalhando com vários fragmentos, e aí, de repente, né, você vai embora, e aí, cadê aquilo, né? Então, eu vou abrir um grupo no WhatsApp para passar para vocês esses slides e até outras referências, né? Então, eu vou novamente repetir aqui meu telefone, que aí você me procura, que eu incluo lá no grupo, né? Então, é 981 48 0058. 981 48 0058. Né? Então, vamos ver aqui. Eu diria também que uma das notas centrais de uma prática educativa, principalmente nesses tempos atuais de avanços tecnológicos em que você pode virar tecnicista, é você viver intensamente a esteticidade da educação. Né? Olha, eu não conheço nenhuma outra passagem na obra do Paulo Freire, há muita coisa, né? Evidentemente que eu ainda preciso cobrir, né? Mas já li muito. Então, eu acho que essa é uma passagem bem singular, né? Ele dando uma razão, né? Assim, por que se interessar a respeito da esteticidade na educação, né? Então, o próprio Paulo Freire, então ele vai dizer, bem, a educação ela corre um risco, né, de nos tornar tecnicistas, né? Vamos então conversar um pouco sobre isso, né? O que é esse tecnicismo, né? E aí, isso aqui é uma entrevista que ele dá um pouco antes de morrer, né? Ele morre em 1997, eu acho que isso aqui é uma entrevista que ele deu em 1996, né? Um depoimento que ele dá em 1996. Então, tem que pensar no tecnológico daquele momento, né? Porque hoje a gente vê assim, por exemplo, vocês viram aquela conversa do governador de São Paulo, que ele ia usar IA para substituir professores, né? É claro que a gente já sabe como que a extrema-direita tem construído suas narrativas, né? Então, às vezes, também eles falam umas coisas para criar assim, um choque, né? um caos, né? E aí, quando você vai ver o que se trata, bem, não é bem isso, mas tem alguma coisa, né? E aí o papo era que ele estava pensando, de fato, em usar a IA para elaborar alguns conteúdos, né? E a gente sabe, né, que essas tecnologias elas têm sido usadas para substituir, né, a docência de algum modo, né? Então, por exemplo, se você grava uma aula, né, e aquela aula ela é repetida sucessivamente em vários cursos que a instituição promove, você está substituindo o professor, ainda que ele tenha em algum momento lecionado aquela aula, né? Talvez até recebeu um valor que naquele momento para esse docente compensava, né? Mas essas gravações elas são apresentadas sucessivamente e são outros docentes que estão deixando, né, de apresentar suas aulas, né? Então, que instituições de ensino, né, trabalham com essa ideia, isso é inegável, né? Mas, naturalmente, não é só isso, né? Não é só a ideia mesmo de você substituir, né, um docente, mas, quem sabe, transformar, né, os processos muito mais, né, em ações, né, que são mediadas por tecnologias e que sequestram, né, a singularidade docente, talvez, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Ou seja, às vezes você está ali, mas aquele trabalho, né, ele está cercado do uso de tantos dispositivos, né? Talvez você, né, não encontre aquela condição, né, o momento estético, né, que a gente conversou na primeira aula, né, para que essa docência ela apareça, né, de uma forma mais íntegra, né? Então, eu acho que é isso aqui que o Paulo Freire está conversando, né? Nesses tempos atuais de avanços tecnológicos, né? Agora, é uma discussão, gente, que com o Paulo Freire ela tem aí suas ambivalências, né? Porque, por outro lado, tem gente que pensa também a educação popular e o próprio legado do Paulo Freire
como, como uma educação mais natural, entende? Que também não tem a participação de mídias. Aí eu acho que tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o chamado método Paulo Freire, quando ele é desenvolvido, né, ali no começo dos anos 60, aliás, vai ser um assunto do nosso próximo encontro, mas já posso adiantar alguma coisa. O Paulo Freire, ele utilizou projetores. Hoje, gente, quando você pensa num projetor, isso talvez não chame tanta atenção, mas na época chamava. Se você pensar nas campanhas de alfabetização, primeiro que esses objetos eles nem eram feitos no Brasil, só para você ter uma ideia. Né? A campanha ela importou da Polônia, e isso foi motivo depois para o Paulo Freire sofrer a acusação. Está vendo? Queria comunizar o Brasil, tanto que trouxe da cortina de ferro. Né? Mas, enfim, é um objeto que tem a ver com uma concepção moderna, né, de educação. E o Paulo Freire nem sempre ele foi contra isso, pelo contrário. Né? O próprio método Paulo Freire, que a gente chama de método Paulo Freire, tem a comunicação como um princípio importante, né? E o uso de dispositivos. Né? O projetor, a máquina fotográfica, ela vai aparecer em vários contextos. Né? E, então, não é que o Paulo Freire fosse inimigo de usar. Né? A gente sabe, por exemplo, que quando o Paulo Freire já estava bem doente, né, e ele era convidado para alguns eventos, às vezes ele gravava em VHS e enviava. Então, na hora lá, passava. Entendeu? Então, você não está falando, isso é importante, você não está falando com alguém que é contra o uso, entendeu, de tecnologia, não é isso. Entendeu? Agora, se você pega um livro como Educar com a Mídia, né, é até um livro que o nome mudou depois, né, para que ele ficasse mais atualizado. A gente percebe ali, é um desses livros falados, né, do Paulo Freire, com Sérgio Guimarães. Né? Sérgio Guimarães foi um interlocutor muito engraçado, é um cara que a gente fala pouco quando fala do Paulo Freire, mas ele deve ter uns 10 livros que ele publicou com o Paulo Freire. Ele foi um interlocutor muito beneficiado, né, desses encontros com o Paulo Freire. E ele era um cara formado em comunicação também. Né? Ele era professor, mas ele tinha também uma graduação na área de comunicação. Então, nessa discussão sobre mídias, é uma conversa que o Paulo Freire tem alguém ali muito interessante para dialogar. Né? Então, ali a gente percebe que o Paulo Freire ele tem uma preocupação muito grande com os meios de comunicação de massa. Então, ele tem uma suspeição sobre a TV que é inegável. Né? Mas ele também conta que, em algumas experiências, né, na Europa, ele viu processos, né, de TV, né, eu queria lembrar a palavra agora adequada, enfim, um uso de gravações de TV, mas dentro de uma instituição. Não é a TV... mas tem um nome, cara, me escapou agora. O circuito interno de TV, talvez? Não sei se seria esse o nome. Mas ele chegou a narrar a respeito disso, né? De uma universidade em que você tinha umas transmissões, né? Mas dentro... feitas para a própria universidade. E ele via isso de uma maneira legal, entende? A questão para ele é ideológica, né? Os meios de comunicação de massa, quer dizer, como que você consegue produzir um conteúdo, né? Uma subjetividade que significa, né, alienação. Então, isso ele vai questionar o tempo todo. Mas não significa que ele fosse sempre contrário ao uso. Né? Tem um outro exemplo muito bacana, olha só, ele propõe que o estágio na universidade ele poderia ser gravado, olha a ideia do Paulo Freire, você podia gravar o estágio, né? E aí depois você leva esse material para a universidade, e lá você assiste com o grupo. Então, entende? Ele não era contra a tecnologia, isso é importante. Né? Até porque a gente tem que também localizar o Paulo Freire no movimento da escola nova. Né? O Paulo Freire é uma escola novista. Né? Ele faz parte desse movimento de renovação da educação.
E, então, não faz sentido a ideia de que também ele fosse um inimigo agudo, né? A questão para ele é política, né? Sobretudo. Bem, mas aqui, então, ele está apontando, né, para essa preocupação, né, quando ele fala desses avanços tecnológicos em que você pode virar tecnicista, né? Então, contra isso, então, ele aposta na esteticidade da educação, né? Então, ou seja, uma prática em que a estética ela serve para confrontar, né, esse uso abusivo, né, da técnica, né? Então, acho que é um caminho, né, para a gente problematizar. Então, ele segue, né? Hoje convivemos com os discursos ideológicos que negam a ideologia. Isto é, estamos diante do discurso neoliberal que vem sorrateiramente impondo, sobretudo à juventude, o pensamento dos intelectuais ontem progressistas ou de esquerda e que hoje estão convertidos ao pragmatismo do discurso neoliberal. Um discurso que vem despoetizando cada vez mais a educação e a escola, né? Aqui eu acho interessante esse despoetizando, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas vale lembrar, né, esse momento, né, da história, né, estamos falando aí no final do século, em que você tem, por exemplo, um discurso sobre o fim da história, né? Lembra dessa tese, né, que as sociedades elas teriam alcançado um ponto perfeito com o liberalismo, então não há nem mais motivo para alguém ser de esquerda, qualquer coisa assim, né? Porque o capitalismo ele chegou a um ponto já satisfatório, né? O Fukuyama, depois ele vai revisar isso, né? E olha, agora é um pesadelo, né? A gente vê aí a extrema-direita, né? Quer dizer, parece que estamos muito mais próximos do fascismo, né? Nem sei se é próximo, né? Já estamos muito mais experimentando o fascismo do que qualquer outra coisa, né? E aí, porque aqui tem um certo ressentimento, que é o seguinte, quando o Pedagogia do Oprimido foi publicado, ele sofreu muitas críticas dos marxistas, né? Porque quando você fala assim, oprimido, né? Para os marxistas, há um problema grave, que você está escamoteando classe social, né? Então, os marxistas, muitos, né? Não todos, naturalmente, eles vão criticar a obra, né, como politicamente, sociologicamente insuficiente, né? Só que o Paulo Freire, mais tarde, então, ele dá esse troco. Olha, muitas dessas pessoas, é mais ou menos isso que ele está... Muitas dessas pessoas que me criticaram, que se diziam marxistas, hoje elas são neoliberais. E isso aconteceu, de fato, né? Muitos intelectuais que eram comunistas, né, de primeira hora, quando o neoliberalismo ele aparece de forma tão, né, forte, né, essa virada neoliberal, né, então muita gente realmente, né, deixou de acreditar na revolução, né, na transformação social no sentido grave, né, que o Paulo Freire acreditava, né. Então é isso que ele está falando aqui, né, intelectuais ontem progressistas, né, que hoje convertidos ao pragmatismo. Agora, despoetizando, né? Olha só que interessante, né? O que seria despoetizar a educação e a escola? O que vocês acham? Como é que vocês... Desumanizar? Eu acho que tem a ver também. Hã? Sim. Sim. Não, e a educação que nós conhecemos, né, ela faz parte do projeto moderno, do projeto iluminista e racionalista, e que tem suas ambivalências, né? Quer dizer, na verdade, a escola ela é disputada. E
uma certa crença na educação, então ela é poética nesse sentido. Ou seja, na verdade, uma instituição que é muito importante para o capital, ela não está determinada a servir ao capitalismo. Então, esse despoetizando é você desvitalizar essa disputa de território na escola. Né? Você, então, dizer, olha, não há mais nada. Né? Assim, a escola é isso, né? Que deve servir para a ordem burguesa. Hoje, quando a gente vê, né, essa mobilização para as escolas cívico-militares, né? Isso é despoetizar. Né? Agora, acho que alguém queria falar, não sei se é você. Não, você não? Você estava fazendo assim? Sim. Sim. Tem essa ascensão e o respaldo para que ela aconteça, o respaldo tecnocrático, o respaldo capital, o respaldo de desumanizar as pessoas, né? Não desumanizar e colocar ela em posição somente de subordinação, mas não desumanizar para tirar dela do processo dessa construção subjetiva, né? Que, por exemplo, já essa questão da gente ter essa formação para Antes de passar para o Anderson, deixa eu só dizer uma coisa, para não esquecer, né? Porque ela também falou da questão da feiura, que é uma palavra que ele usa algumas vezes, né? Aliás, a Ana May Barbosa, né, ela vai dizer que o Paulo Freire tem um vocabulário sobre estética, né, o artístico, isso é interessante. E feiura, por oposição, é uma dessas expressões, né? Então, ele conta, por exemplo, quando ele foi secretário de Educação de São Paulo, quando ele chega na rede, e o que ele encontra? Ele encontra feiura, porque ele encontra uma escola, as escolas todas arrebentadas, tudo quebrado, né? Então, ele vai dizer que, enfim, aqueles objetos, né, trocados por outros novos, né? Então, isso transmitiria um sentido, né, e uma beleza, né? Então, por oposição à feiura, né? Então, a gente pode entender também o espaço, essa poesia da educação, como a forma como o espaço também ele acolhe ou não os seus estudantes, né? E essa é uma experiência que foi forte para mim, inclusive quando eu fui professor, né? Na rede municipal do Rio. Espero que tenha melhorado muito. Hoje eu vejo que as escolas têm até ar-condicionado, né? Não sei se são todas, mas eu vi escolas muito degradadas, né? E, inclusive, alguns alunos, quando eles viam que eu tinha uma máquina, eles achavam que era para denunciar, né? Fazendo registro para denunciar. Não era isso que eu queria, né? Mas, claro, eles tinham consciência, né? Da feiura, né? Eu me lembro de um episódio, é uma coisa triste, pesada, né? Foi na altura do Carandiru, né? Daquele massacre, né? E a escola que eu estava lecionando, tem um processo nas escolas, nos edifícios, né? Que é de você ir tornando eles mais seguros, né? Então você vai colocando muros, vai colocando grades, né? E aí na virada do ano a gente percebeu, professores, mas também os alunos, que a escola tinha mais grades, né? Agora, gente, para a gente também a coisa não ficar tão aleatória, porque às vezes a direção das escolas, o pessoal sofre também, né? Então, no ano anterior, uma criança caiu e se machucou muito. Então, a direção da escola, às vezes, ela fica preocupada, né, de perder o controle, né, dessas crianças, desses jovens. Então, é a tentativa de você controlar os corpos, né? Claro, não é o caminho exato, mas, enfim, tentando entender como que é difícil para todos os personagens, né, lidar com isso, né? Então, eu me lembro de um estudante, aí ele pegou
uma dessas grades e ele ficou gritando Carandiru, né? Então é isso, né? Pô, caramba, ele tá... É. Para tu ver, olha, para tu ver. Então, eu acho que esse despoetizar é isso, né? Porque, com certeza, mesmo no plano da sociedade burguesa, a gente tem uma série de educadores que esperavam o melhor a respeito das escolas, do próprio processo, né, da educação. E é um perigo, né, assim, a gente admitir que isso está perdido, entende? Que não há mais nada que possa ser colocado. Olha, gente, isso é perigoso demais, a gente chegar a esse ponto, né? Então, esse despoetizar aqui, eu acho que é um alerta, né? A gente precisa, talvez usando uma outra linguagem, que eu já vou me referir a um autor daqui a pouco, que é o Byung-Chul Han, né? A gente não pode perder a narrativa sobre a escola. Despoetizar isso também, entendeu? Você perder a narrativa sobre a escola. Você não ter esperança alguma a respeito dos processos educacionais, a frequência escolar. Isso é terrível. Já tem uma coisa, ela acontece. Podia botar qualquer palavra, coloca essa, coloca para tirar do texto. Isso. Anderson, eu já ia esquecer você de novo. Fala. Mas eu acho que vem mais ou menos o que o pessoal falou nele, né? Eu acho que tem a ver com esse fato liberal do conteúdo ortodoxo, do conteúdo, né? Da gente perder um pouco essa coisa da constituição da política, para a gente tudo humanizar, como a Lina falou, ou seja, o conteúdo esse aí vai ser. Eu até vivi uma experiência, tem umas 2 semanas, estava num encontro com a Janaína e os colegas que lecionam com ela na rede estadual, né? E aí, em algum momento, alguém falou assim, poxa, mas você dá aula na universidade, né? Porque as pessoas estavam falando, né, sobre a vida política e elas esperavam que eu, né, entrasse na conversa de uma forma muito aguda, com muito conteúdo, né? E aí a ideia é essa, né, de que talvez na universidade essa discussão ela deve ser muito... Cara, você é servidor, né? Você está lá dentro, né? Será que a gente conversa tanto sobre entendeu? Eu acho que a universidade já está se transformando num centro de produtividade, entende? E essa experiência da conversa, do debate, gente, que a gente está fazendo aqui é um luxo, para começar, entendeu? Isso aqui é um luxo, né? Então, o nosso cotidiano, ele não é tão acadêmico nesse sentido do debate contínuo, né? A experiência ela pode ser, inclusive, bem frustrante, né? Então, esse debate administrativo, né? Lá na universidade tem uma coisa engraçada, deve estar acontecendo em muitas outras, né? Que é mais ou menos esperar o que a reitoria vai decidir sobre o calendário da greve. É como se os grevistas eles já perderam até a autonomia de dizer o que é a greve, né? Porque está limitado a algumas decisões administrativas. Então, por exemplo, eu fui informado que eu não posso lecionar, né? Quer dizer, eu estou em greve, então não vou lecionar. Mas a reitoria, eles aprovam lá a reitoria, os espaços já correspondentes, né? Que a lecionação está proibida, mas você tem que continuar orientando. Então é isso, o administrativo, sem você perceber, esse é o perigo. Ele vai ocupando as nossas relações, está despoetizando. O que é a autonomia da greve? Não existe, cara. Porque parece que eu estou proibido, não estou fazendo greve, eu estou proibido de lecionar. Entende? Mas você continue, os seus orientandos tem que apresentar as monografias de graduação, então esse calendário continua valendo, né? Então, assim, eu não estou de greve. A greve não né, não foi assim tão poderosa, né, tão convicta, né? Ela parece, às vezes, até uma negociação, né, entre grevistas e a própria reitoria, né? Então, nós vamos perdendo a nossa autonomia, né, a nossa radicalidade. Fala, Luciano.
as estéticas, né? É. Não, tanto que ele vai falar, viver intensamente a esteticidade da educação. Né? Olha, tem uma ideia, eu fiz a proposta aqui, se vocês praticaram, né, o momento estético da linguagem nessa semana, né? Vocês fizeram isso, praticaram o momento estético? Então a gente pode para algum outro desafio, né? Então essa próxima semana, viver intensamente a esteticidade da educação. Mas por onde a gente começa, né? Parece uma ideia assim, tão também fora, né, do que a gente aprendeu que é a educação, que a gente nem, né, como é que é isso, né? Como é que eu vou viver intensamente a esteticidade da educação? Acho que a gente teria aí alguma... Uhum. Sim. Intenso, né? Sim. Sim. Eu acho isso legal também, né? É engraçado, eu acho que o próprio, assim, o fato do Paulo Freire não ter desenvolvido tanto essa questão, ela aparece o tempo todo. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. São dezenas de fragmentos que mostram que ele tinha uma preocupação genuína com a questão do artístico, do estético, mas ele não nos ajuda muito. Essa é uma questão que a gente também deve lidar com ela. Daqui a pouco eu vou chegar a um ponto que eu acho que ilumina um pouco, né, parcialmente pelo menos, né? Mas o fato é que também, como ele não nos orientou muito, por exemplo, se a gente fala assim, método Paulo Freire, ok, então eu vou lá e estudo como é que esse tal método ele foi construído. A gente fica até sabendo que, bem, é um método, mas tem uma plasticidade, né? O Paulo Freire nunca propôs que fosse algo rígido, certo? Mas a gente tem algumas referências. Agora, quando vem esse negócio de esteticidade, a gente fica meio desorientado. Mas isso é bom também. É isso, eu acho que a gente recria, né? Os caminhos, eles estão bem... Sim. Sim. Sim, talvez o modo como ele precisou seguir com a sua obra, né? Talvez ele tenha feito algum deslocamento, né? Mas lá no final da sua vida ele já está dizendo, né, que é para viver intensamente a esteticidade da educação. Sim. Sim. Tem um momento, tem um fragmento, né, que ele, inclusive, ele faz uma advertência que esse artístico não é para moldar o estudante. Né? E aí eu me lembrei de um documentário que ele está disponível no YouTube. Nossa, vale a pena demais. Que é Arquitetura da Destruição. Já ouviram falar? Esse documentário é magnífico, porque ele mostra como que o nazifascismo ele é uma obra de arte. Então isso deixa... É isso também, entendeu? O esteticizar é ambivalente. Existe uma estética fascista agora. Né, os personagens hoje da política, né, nossa, a estética não falta a eles. Né? Sim, é uma captura. Essa captura ela passa muito pelo estético. Né? Então é isso mesmo. A estética a gente não deve entender como exatamente uma coisa boa, entendeu? O estético, enfim, ele além do bem e do mal. Sim.
Exatamente, por isso que ele vai, eu disse isso naquele primeiro encontro, ele sempre evita falar de estética solta, ele sempre vai colar com político, entendeu? O educador é um artista e um político, né? A ética também a estética também é a ética, como ela lembrou, né? De mãos dadas. Ele tem essa preocupação, né? De você não perder essa implicação que é sempre política, né? Bom, deixa eu caminhar aqui, porque é muita coisa aqui. Sim, aí eu trouxe o Byung-Chul Han, porque eu acho que é um autor tão... Vocês gostam, leem? Byung-Chul Han é um filósofo coreano, mas que leciona na Alemanha, deve ser alemão também hoje, né? Não, mas ele publica sobre Zen budismo, não, e se você o pensamento dele tem uma nota oriental, cara. Assim, dá para perceber, né? Tem um livro dele que é sobre o cultivo de um jardim. É fantástico, entendeu? Ele conta durante um ano ele cuidando de um jardim. Isso é bem, né? É bem budista esse negócio, entende? Eu acho que, mas de fato ele é um pensador já bem incorporado, né? No mercado editorial ocidental e tal, né? Olha só, aí numa entrevista, né, de 2022, ele vai dizer assim: é possível que a arte esteja mais próxima do coração da criação do que a filosofia. Ele é um filósofo, né? Portanto, capaz de deixar algo inteiramente novo começar. A revolução pode começar com tão somente uma cor inédita, um som inédito, né? Quer dizer, ele está falando, né, de um certo vazio. Ele vai falar assim: olha, a filosofia hoje ela parece muito mais acadêmica. Ela parece não nos levar, né? Aí eu estou usando uma expressão agora freiriana, a um inédito viável, né? Essa filosofia universitária ela parece mais comprometida com a subjetividade do mundo burguês do que com uma ruptura, né? Aí ele vai falar, então, por oposição na arte, né? Então, talvez uma cor inédita ou um som inédito. Isso me lembrou uma passagem, está lá no Pedagogia da Autonomia. Olha esse momento, né? Esse momento estético do Paulo Freire. Minha voz tem outra semântica, tem outra música. É a mesma coisa, né? Impressionante, né? É rigorosamente a mesma coisa, né? Um som inédito, e no caso do Paulo Freire, tem outra música, né? Que é a questão da percepção, né? Será que nós estamos suficientemente abertos, né, a novas percepções, né, de poder ler o mundo de uma certa maneira que inclui a sua mudança e a sua transformação? Porque essa questão ela é muito grave, né, para o Paulo Freire e para tantos intelectuais, né, da sua geração. Porque o Paulo Freire, ele tem uma obra que vai se consolidar numa época em que as pessoas falam muito em revolução, né? A transformação social, né? Agora, a virada neoliberal, e é por isso que os últimos textos do Paulo Freire, ele vai falar muito desse pessimismo neoliberal, né? Fatalismo, essa é a expressão. Ele fala de fatalismo neoliberal, que é você simplesmente, é isso aí. Não tem o que fazer, melhor a gente... Né? A gente vê essa discussão, ela está à flor da pele, quando a gente discute os rumos do governo Lula. Muitas vezes, olha, é isso aí, entendeu? O que é possível fazer? Você olha para esses deputados, a Câmara, o que o Lula vai fazer? Né? Claro, eu não quero simplificar as coisas, mas a advertência do Byung-Chul Han é que provavelmente a narrativa da revolução ela precisa ser reelaborada. Na verdade, ela desapareceu. Né? Um dos últimos trabalhos do Byung-Chul Han, né, que é sobre o desaparecimento da narrativa. Né? Esse mundo algorítmico, né? Então, é um mundo de adição.
Então, a informação ela é adicionada sucessivamente, mas muita informação ela não produz uma narrativa. Então, a gente vive um mundo de desesperança. O meu filho mais velho, né, o Caio, ele faz economia na FRJ, né? E aí ele está lá no momento de fazer estágio, essas coisas. Aí ele falou assim para mim, não, porque me aposentar eu já sei que eu não vou. É isso, entende? É porque o trabalhador ele tem uma narrativa a respeito do mundo do trabalho, né? Quando, né, eu conheci a Janaína, né, que morava em Volta Redonda, e aí percorrendo a cidade, né, eu vou percebendo o que é a desconstrução do mundo do trabalho. Volta Redonda é uma cidade do trabalhador. Você tem uma série de espaços, né, que eram compensatórios, né? Então, você na aposentadoria, você podia se beneficiar de tanta coisa, né, esse trabalhador. A vida toda, sim. Então, tem uma narrativa de ser trabalhador, né? Hoje em dia isso não existe. Né? O que você tem é o trabalhador do aplicativo, que é uma brutalidade, né? Não sei se é máxima, porque eles vão inventando coisas piores, né? Então, eu acho que como docentes, como professores, né, como pesquisadores, há esse desafio, né, de poetizar, né, de estar aberto a cores inéditas, né? Sim. 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 Exatamente.
Sim, é difícil mesmo. Agora, e aí você está lendo um livro que é Medo e Ousadia. Esse livro, um dos momentos interessantes, aliás, ele é todo interessante, mas um que a gente pode destacar agora para essa questão, é quando exatamente o Ira Shor, que é um educador norte-americano, lecionando na universidade, e ele começa a falar a respeito do controle que o Estado, né, a própria sociedade burguesa, né, ela tem exercido sobre a experiência educativa, né? E, inclusive, aí ele fala de como que os professores estão com medo, né, de se expor e perder os seus empregos, né? E aí o Paulo Freire, ele vai falar do risco. Essa é uma categoria importante, né? Vamos dizer assim, do último Paulo Freire, né? Porque sem correr risco não há alternativa. Mas ele também, quer dizer, ele não vai só dizer, olha, você tem que correr risco. Na verdade, ele vai considerar o seguinte, bem, é que o medo, por isso que o título do livro é esse, Medo e Ousadia. O medo, ele paralisa. Então, o medo, ele funciona para você desacreditar, despoetizar, né? Então você fica com tanto receio de atuar, de intervir, que, na verdade, talvez o poder não é tudo isso. Entende? Então, eu acho que é isso, a gente precisa assumir o risco, se experimentar, né? O Paulo Freire usa muito essa expressão, né? Se experimentar. Então, mesmo num quadro difícil, a gente precisa se experimentar na ousadia. Mesmo diante da dificuldade, existe algum espaço, né? E, enfim, então, experimentando, sabe? E, às vezes, concluindo que o medo era maior do que realmente o perigo, né? Claro que pode temer perder seu emprego, é óbvio, né? Claro. Mas também isso não pode ser um medo paralisante, né? Porque também, se for tudo isso, bom, então já acabou também, né? Mas eu acho que não. E aí, mais uma vez, nas periferias, né? Olha, o poder não pode tudo isso, entende? Quando nós olhamos para toda a criação cultural nas periferias, os slams, por exemplo, né? Mas também o funk, a gente percebe
que, mesmo esses indivíduos, né, naquelas condições que a gente menos pode acreditar na possibilidade de transformar, de mudar, as pessoas estão realmente fazendo coisas prometedoras, né? O Milton Santos, um geógrafo tão importante para a gente conhecer, né? Ele fala da futuridade, né? E ele diz o seguinte, né, conhecendo bem a sociedade brasileira, ele fala assim, olha, no caso do Brasil mesmo, só há futuro nos pobres. Então, assim, olha, desiste que a classe média, claro, você vai encontrar alguém, né, mas os pobres, eles têm que cuidar do futuro deles, porque se não for por aí, não tem alternativa mesmo, né? Eu acho que eles estão fazendo muita coisa, né, porque a vida é difícil, ela é brigada mesmo, né? Então, essas preocupações, né, eu sempre conto, como é seu nome mesmo? Maria. Eu sempre conto que, quando eu lecionava, antes de ir para a Rural, né, o meu maior medo era o final do semestre, porque eu tinha vários empregos assim, de horista em instituições de ensino superior, né? Estácio, universidade, uma com C, alguém lembra desse negócio? A FESO lá interior. A minha maior preocupação era o fim de semestre, porque na virada tinha professor que zerava a carga. Então, era uma preocupação constante. Então, a gente sabe disso, né? O trabalhador experimenta isso, né? Hoje parece que muito pior, né? Com a uberização, né? Os riscos são muito grandes. Mas é preciso acreditar na capacidade de mobilização, que também existe, de criação, de confronto. Isso também é possível, né? Então, acho que é isso, né? Por mais que a situação seja temerária, a gente precisa ousar, né? Sim, sim. A alternativa, ela também não é tão segura, né? Verdade. Mas é claro, a nossa vulnerabilidade como trabalhadores, ela é muito grande. E olha que eu estou falando isso de um lugar bastante confortável, né? Como servidor público federal e tal. Mas eu tenho noção das coisas, né? E, então, o mundo do trabalho nem existe mais, na verdade, né? A vulnerabilidade do trabalhador, ela é muito grande, né? Mas a gente está aí num fascismo, né? Então, se você estuda sobre a Segunda Guerra, cara, para se livrar do fascismo, não é fácil. É briga pesada. A gente vai ter que se acostumar com essa ideia. Sim. 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 Está no pacote. Você estuda, pesquisa, logo você
Eu acho que assim, você não deve sucumbir tão fácil, né? Eu acho que as pessoas na pós-graduação, elas buscam redes de apoio, né? Então, se aproximar das pessoas com quem você pode compartilhar as dificuldades, né? Eu acho isso muito importante, né? A procura desse humano, porque há respostas, né? A pandemia foi um experimento terrível. E o nosso grupo, o FRECOM, o momento alto dele foi a pandemia. Foi o momento que estávamos mais juntos, né? Então, essa é uma experiência fundamental, né? De poder se aproximar e buscar o apoio, a confiança, né? Quer dizer, você não aceitar a solidão, entende? Não aceitar esse discurso da produtividade que você imagina que todo mundo é seu concorrente, né? Poder se encantar, né? Poetizar, né? Você poder se encantar por experiências que você precisa usar. A gente precisa a delícia do tempo, né? Então, assim, esse mundo ele está tão louco que aí você passa num concurso para a rede municipal, mas não é bom. Você tem que ir para o Instituto Federal, mas não é bom. Você tem que ser doutor, não é bom, né? Cara, isso não termina nunca, entendeu? Então, eu acho que tem que buscar essa delícia do momento, né, que você está gozando, né, por algo que você alcançou. A gente tem que recuperar isso, essa condição de felicidade. Sim, porque é isso, é o que o Byung-Chul Han vai chamar da sociedade do cansaço, cara. Entendeu? Você nunca... Eu vejo as pessoas contando páginas de Lattes, né? Cara, isso é insano. Você tem que sair disso, entendeu? Não pode sucumbir a esse negócio. E encontrar uma delícia em pequenas coisas, pequenos acontecimentos, né? A vida é muito maior do que também certas conquistas. Eu acho justo a pessoa buscar certas conquistas, né? Mas vivendo a experiência do tempo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Para o Paulo Freire, esperança é também a experiência do tempo, saber viver o tempo. Quando o Paulo Freire ele foi exilado, ele escreve uma poesia, Canção Óbvia. E nela ele fala sobre o tempo e a necessidade de viver o tempo. A gente está perdendo isso, entendeu? A gente, sucessivamente, você consegue uma coisa, aquilo não é suficiente, não perdura, né, uma certa alegria, né? Então você tem que ir buscar outra coisa. Na pós-graduação a gente vê isso, né? E isso vai criando egoísmo, né? A trapaça, tudo de ruim, né? Então tem que recuperar essa experiência. O Byung-Chul Han, né, vai falar de comunidade, né? O Paulo Freire, né, quando ele fala de solidariedade, né? A educação freiriana, antes de tudo, ela é para um bem coletivo, né? Que não é um bem aleatório, né? Assim, um coletivo aleatório, né? É o oprimido, né? Quer dizer, aqueles que vivem uma condição próxima, né? A gente precisa recuperar essa narrativa, desse compromisso com as pessoas que vivem como a gente, né? Que se deparam com os mesmos problemas, né? O tempo todo. É. Fazer uma coisa que não faça sentido, não faz sentido.
bater de frente com uma situação para que ela volte a fazer sentido para a gente. Eu vou passar por cima de uma oportunidade. Você passar por cima da gente, talvez não esteja com o que a gente faça sentido. Então, acho que talvez essa ideia de fazer seja talvez mais difícil, sabe? Sair da zona de conforto e trazer aí sim uma nova linguagem, uma nova. Sim. E olha que ele está falando isso em Genebra, ele está na Suíça, mas ele não está ali porque foi fazer pós-doutorado, entendeu? Ele não estava querendo ir para o estrangeiro para ter uma experiência engrandecedora, né? Ele está ali porque ele é exilado. Aquilo interrompeu, na verdade, as suas apostas políticas, né, educacionais, né? Mas ele sabia que não há previsão para acabar a ditadura. Então é preciso saber esperar. A esperança também é isso, saber esperar, viver esse processo da espera. Agora, ele vai advertir, não é uma espera que você só senta e espera. Você tem que, nesse esperar, você constrói a alternativa. Gente, hoje eu estou dando... A gente está aqui como se eu estivesse nas aulas de 3 horas de duração lá do PPG Educa. Aí eu olho para o relógio e vejo, eita, o negócio está avançando. Mas tudo bem, se eventualmente não acabar o que eu queria, eu recomeço, né? A gente continua a partir do ponto que for preciso parar, né? Porque já estou um pouco preocupado com isso. Até trouxe aqui umas imagens, porque vamos falar um pouco sobre a escolinha de arte do Recife, né? E eu tive a sorte que uma professora, inclusive ela lecionou no Rio de Janeiro, na rede estadual, né? E depois ela foi para Paraíba, na altura da... Terezinha Vilela, o nome dela, está aí, Terezinha Maria de Castro Vilela. Ela foi para Paraíba, na altura da Covid, né? A pandemia, né? E aí ela fez remotamente o estágio de pós-doutorado comigo, né? E aí ela fez o trabalho dela sobre a Escolinha de Arte do Recife, né? Como eu disse no encontro anterior, o Paulo Freire ele foi um dos criadores da Escolinha de Arte do Recife, né? Que faz parte de um movimento muito mais amplo, né? Vocês que são aqui, lecionam na área de arte, talvez, né? Eu imagino que conhecem, já ouviram falar, Escolinha de Arte, tem no Rio de Janeiro, foi primeira Escolinha de Arte do Brasil, né, criada em 1948, né, e depois outras tantas foram criadas em Recife em 1953. Né. Bem, então a Terezinha ela está numa cidade na Paraíba, mas que é próxima de Recife. Ela não precisa de muito tempo para se deslocar e ela está atuando lá. Então ela, para a nossa aula, ela fez algumas fotos, né? Mandou uma pena, eu falei, pô, uma pena você não está, né, não está aqui no Rio hoje para compartilhar, mas ela mandou aqui algumas imagens. Então, isso aqui é o edifício, né, o prédio, né? Que, na verdade, são 2 casas, né? E aí a terceira imagem, a gente tem uma ideia completa, entende? Aqui, isso é a escolinha de arte, né? O que era a escolinha de arte, né? Então havia uma crítica ao modo como as crianças eram, né, ensinadas a respeito do desenho, né, e de uma introdução, né, no mundo artístico, né. Então o movimento de escolinha de arte é um movimento de renovação, né, de você aderir a concepções, né, que você vai valorizar mais a autoexpressão, né, enfim, muito de acordo com o próprio processo escola novista. Né? Então a escolinha do Recife ela existe até hoje, né? Então tem algumas imagens que ela fez lá. Isso aqui são alguns trabalhos que fazem parte do arquivo. Depois tem lá o espaço também ocupado com
exposições, né? E aqui, porque aí tem um arquivo também, um acervo, né, de imagens mais antigas. Essa aqui ela fotografou, né, em algum outro momento. Ela não tem a data, né? Ela não tem a data. Então, o interessante é que nós não vamos, né, aí eu falei em algum momento aqui, um enigma, né, nós não vamos ver o Paulo Freire falando da passagem dele pela Escolinha de Arte do Recife. Isso é muito interessante. Embora tenha tido uma repercussão enorme na vida dele, né? Por exemplo, né, pessoal de arte, né, Ana May Barbosa, né, todo mundo conhece, né, nome nacional, internacional. Foi no contexto da Escolinha de Arte que eles se conheceram, né? Ana May, ela fez o curso normal no ensino, né, ginasial. Você tinha o científico, o clássico, ela fez o normal. E aí tinha um grupo, né, tinha um outro instituto chamado Instituto Capibaribe, algumas pessoas, né, Noêmia Varela, acho que o nome é esse, né, Augusto Rodrigues, né, e o próprio Paulo Freire, né, faz parte desse grupo que está ali preparando educadores para trabalhar com educação artística nas escolas, né? Repito, só que o Paulo Freire ele não conta muito a respeito dessa trajetória, né, o que é um grande enigma. E dessa trajetória, por exemplo, faz parte, inclusive, a convivência com a sua primeira esposa, que é a Elza Freire, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a respeito de uma pesquisadora, né, Nima Spigolon. Já ouviram falar? É uma pesquisadora da Unicamp que ela pesquisa exatamente a vida da Elza, com o Paulo Freire, mas ela traça o percurso da Elza, que geralmente a gente ignora. Eu mesmo, estudando a obra do Paulo Freire, eu demorei muito a ficar assim, a me ocupar com uma personagem que, na verdade, não pode ser invisibilizada. Mas, por causa do patriarcado, né, é sucessivo na história, né, a gente deixa, né, as autorias femininas de lado muitas vezes, né? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Bom, então, esse foi o momento em que o Paulo Freire esteve durante, né, uma década, talvez um pouco mais do que isso, porque durante todos os anos 50, o Paulo Freire ele esteve ligado à Escolinha de Arte do Recife. Ele foi um dos criadores e chegou a ser presidente da Escolinha de Arte. A filha dele, a Madalena, né, ele teve 5 filhos, né, ela é alguém que seguiu esse caminho da arte e educação, assim como Ana May Barbosa, né, inclusive elas se conhecem, né? Então vem uma questão, caramba, esse percurso, né, que foi tão interessante para o Paulo Freire, que parece, depois, né, do momento estético da linguagem, né, o que há de mais significativo a respeito disso na vida, né, na itinerância do Paulo Freire, é essa passagem pela Escolinha de Arte do Recife. Mas por que ele mesmo não fala tanto sobre isso, né? Bem, eu vou aqui me deter numa fonte indireta, que é o seguinte, uma carta que a Noêmia Varela ela troca com Augusto Rodrigues, né? Porque é isso, a gente não tem, diferente dos outros fragmentos, a gente não tem coisas do Paulo Freire a respeito, a gente tem que pôr, né, procurando fontes secundárias, né? Então ela vai dizer assim, isso aqui é uma carta, né? Há dias falei com Raquel, é uma carta de, acho que 58, isso. Há dias falei com Raquel Crasto, está errado aqui, e Paulo Freire sobre o nosso projeto.
Em relação à experiência de Paulo, considero-a, sobretudo, pelo aspecto objetivo de sua crítica construtiva às nossas ideias. Paulo Freire achou o plano, em suas linhas gerais, um dos melhores em sua fase inicial de planejamento, entretanto utópico, se considerarmos nossa realidade fora dos objetivos do que se vem fazendo ou desejando fazer por uma educação intimamente relacionada com um plano de desenvolvimento econômico no Brasil, plano da Unesco e do INEP. Né? Então, aqui, isso aqui é um período pós-guerra, né? Importante, em que você tem agências, né, ligadas à ONU, que elas têm uma preocupação com a estabilidade, né? Então, a promoção da cultura, da educação, por isso essa referência aqui à Unesco. Né? Julga que nosso plano deve ser orientado dentro dos objetivos do Ministério da Educação e Cultura. Precisamos dar ao nosso projeto propósitos claros, imediatos, feição prática. Não o vejo tão longe em seus fundamentos de um plano de desenvolvimento econômico. Leia o capítulo de A Arte e Indústria, de Reed. Daqui a pouco eu vou mostrar um livro dele, sobre a arte e educação na idade industrial, com essa observação. Eu não sei se foi na transcrição, mas tem alguns momentos aqui que dá uma pontuação, alguma coisa. Eu não sei se foi o manuscrito original ou quando foi digitado, enfim. Paulo deseja defender nosso projeto frente ao julgamento do Ministério da Educação. Sugeriu também que o curso poderia ter uma parte introdutória, série de conferências sobre a realidade brasileira no plano da educação de base. Realidade brasileira, importante esse ponto, depois eu vou voltar também. Levantamento de problemas críticos da educação entre nós, fundamentação filosófica ligada à arte e educação, como também à indústria e ao desenvolvimento econômico. Outro momento importante aqui desse documento, desenvolvimento econômico. Lembrou que o próprio Anísio Teixeira poderia integrar essa equipe de conferencistas, bem como outros elementos do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e outras instituições. Né? Aqui vou pular aqui esse parênteses. Quanto às matérias do curso, a opinião de Paulo foi bem clara. Além da parte criadora, do desenvolvimento estético da aluna professora, focalizar as matérias de cultura geral, antropologia, antropologia cultural, psicologia, história da arte, filosofia da arte, princípios didáticos fundamentais à educação artística. Né? Isso aqui é um trecho, então, de uma correspondência entre a Noêmia Varela e o Augusto Rodrigues. Né? Bem, aí eu coloco uma questão que é a seguinte: esteticidade da educação, que é aquele conceito, né, aquela expressão que a gente já tinha visto, ou educação pela arte. Então, assim, eu entendo que, embora o Paulo Freire ele estivesse ligado e participou, né, bastante do movimento escolinha de arte, mas eu tenho a impressão que em algum momento ele viu uma certa tensão, né, entre como que ele começa a ver a educação e como que esse pessoal está vendo a educação de outro lado. Bem, então, indo lá no Pedagogia da Tolerância, mais uma vez, né? É aquele mesmo texto. Aí eu botei aqui o livro do Herbert Reed, A Educação pela Arte. Vocês conhecem esse livro? Acho que quem é da área de arte, muita gente deve ter, em algum momento, esbarrou nele, né? É uma obra que a gente vê muito, né, nas referências de uma geração aí de professores, né, de arte. Então ele vai dizer assim, olha só, eu diria também que uma das notas centrais de uma prática educativa, aí eu estou recuperando aquele fragmento, só que agora eu coloco ele completo. Eu diria também que uma das notas centrais de uma prática educativa, principalmente nesses tempos atuais de avanços tecnológicos, em que você pode virar tecnicista, é você viver intensamente a esteticidade da educação. Agora, veja a parte que segue. Sou tão exigente com isso que nem sequer uso a expressão que deu título ao famoso livro de Herbert Reed, A Educação pela Arte, nos anos 50. A educação já é essa arte, apesar de se poder fazer pela arte também. Ela é, em si, uma proposta artística. Ela já tem arte. Então, ali, né, já na década de 1950,
o Paulo Freire ele já começa a ter uma concepção desse artístico na educação que vai desviar dessa tradição que se consolidou bastante, né? Já dei aqui os nomes, né? Por exemplo, da Ana May Barbosa, né? Que esse livro aqui, então, é uma referência muito lembrada, né? A educação pela arte, né? Então vejam que o Paulo Freire, né, ele não aposta na ideia de que a educação ela deve acontecer pela arte. Ele vai seguir um outro caminho. A própria educação ela é artística. Percebem a diferença? É isso. E essa diferença é ela que vai seguir com Paulo Freire. Talvez por isso, é uma hipótese que eu tenho, né, mas preciso ainda provar isso melhor, né? Se for possível, né? Eu acho que ele evitou ser confundido com essa tradição da escolinha de arte. Não que ele não respeitasse, tanto que ele participou de verdade. Não é um movimento que ele rompeu, não existe isso. Tanto que a filha dele, ela participou, ela entrou criança na escolinha de arte, né? A Madalena, ela entrou criança, e ela mesma, mais tarde, vai atuar na escolinha de arte de São Paulo, por exemplo. Então, não é uma coisa que o Paulo Freire evitou a respeito da sua vida, não é isso. Mas a impressão que eu tenho é que ele vai seguir um outro caminho. Entende? Não é esse caminho de você adicionar arte à educação. Isso pode ser válido, ele está dizendo aqui, né? Ele vai dizer isso aqui, né? Apesar de se poder fazer pela arte também. Mas não é esse o caminho que ele vai seguir. Então, quando o Paulo Freire vai falar desse artístico na educação, não é exatamente acrescentar a aula de arte. Embora ele até tem um outro fragmento que eu vou mostrar, ele até vai lamentar a ausência do artístico nesse sentido nas escolas, né? Mas aqui ele está mostrando um outro modo de ver a coisa. A docência ela já é artística, é isso. Entende? Não é com mais arte, entendeu? Não é pela arte. E também não é que ele recuse essa proposta, ele só está se distinguindo dela. Eu tenho a impressão que ele não se refere a essa experiência porque ele não quer ser confundido com ela. E essa é uma sistemática que a gente encontra muito no Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele acusa muito quando as pessoas confundem o sentido, né, do seu pensamento, né? A gente percebe que ele, muitas vezes, ele perde muito tempo para dizer o que não é. Né? A gente viu isso lá no nosso curso, na Rural, né? Quando ele quer falar, por exemplo, que ele não acredita que a escola, né, o aluno pode fazer tudo, né? Ele quer dizer, olha, não é verdade, porque essa é uma acusação que é dirigida ao Paulo Freire, que o aluno, ele reina e ele pode fazer o que quiser dentro da escola. Então ele vai dizer várias vezes, não é isso que eu penso, mas ele perde muito tempo com esse negócio, né? Então eu acho que ele tem essa preocupação de, embora ter passado por essa experiência, ele não quer que, quando se refere ao artístico, ele recusa a ideia de que isso, né, poderia ser associado à forma como esse movimento, ele, por exemplo, deu origem, né, à arte e educação. E também porque a análise do Paulo Freire ela vai ficar cada vez mais aguda, né, em relação à história, né? Aqui tem uma nota de rodapé, essa é a tese, né, não é tese de doutorado, é uma tese que ele faz para um concurso, porque ele já está lecionando na escolinha de Belas Artes do Recife, né, mas como um professor contratado. Aí, em 59, ele faz um concurso, né, para ser efetivado. Só que nesse concurso ele tem que apresentar uma tese. Tem uma versão que diz que essa é a tese de doutorado, porque na medida que você é aprovado, você receberia também o título de doutor. Também não consegui comprovar isso, não vi nenhum documento que... Mas essa é uma história que... Porque não sei se vocês já ouviram isso, que tem gente que diz que o Paulo Freire não tem formação de professor, porque ele se formou em Direito, inclusive, né? E que ele nem tinha doutorado. Enfim, tem umas maneiras de você tentar duvidar da formação do próprio Paulo Freire, né? Então, por outro lado, vai ter gente que vai dizer, não, ele era doutor porque
a aprovação nesse concurso deu a ele o título de doutor. Embora essa aprovação não significou ter ficado com a vaga, isso é interessante, né? Esse concurso ele foi aprovado em segundo lugar. Ele foi uma outra pessoa que ficou com a vaga. Depois ele, por conta da aprovação, ele acabou entrando lá para um outro instituto, né? da própria universidade, né? Então, numa nota de rodapé, ele vai dizer: escola a quem vem faltando desastradamente integração com atividades artísticas de que era lícito esperar os mais positivos resultados no sentido da liberação da personalidade do educando, de seu equilibrado desenvolvimento, de seu bom ajustamento social até. Né? Interessante esse ponto, essa última passagem, né? Já imaginaram Paulo Freire falando de um ajustamento social, né? O educando, né? Bem ajustado socialmente, né? Pois é, mas esse é o primeiro Paulo Freire, né? Esse é o ponto que a gente precisa se deter, né? A gente já está num horário já avançado, mas vou até às 8, daqui mais 5 minutinhos, né? Mas tudo bem, no próximo encontro eu recupero aqui esse momento aqui, né? Enfim, educação e atualidade brasileira, eu acho que alguém aqui na semana passada me perguntou sobre a tradição dos intérpretes do Brasil, né? Se o Paulo Freire conhecia, se ele lia, né? Esses autores que tentavam interpretar a sociedade brasileira, né? E eu disse o seguinte: olha, o próprio Paulo Freire, no início, ele mesmo se localizou desse modo. Então, esse livro com esse título, né? Educação e Atualidade Brasileira, né? Nesse livro, nessa tese, que depois vira livro, ele tem uma hipótese sobre a sociedade brasileira, né? Uma hipótese que é a seguinte: a sociedade brasileira ela experimentou um processo forçado de modernização quando a urbanização e a industrialização. Então, assim, a sociedade brasileira, de fora, ela começa a se modernizar. Porque, na verdade, ela tem uma pesada herança colonial, escravocrata. No entanto, esse processo que é mundial de modernização acabou criando uma mobilização, né, na sociedade brasileira. No entanto, né, essa população ela não está organicamente ligada a esse processo. Aí é que ele vê o papel da educação. Educação e atualidade brasileira. Qual é a atualidade brasileira? A sociedade brasileira é uma sociedade em transição. É uma sociedade que sai de um passado arcaico e está se integrando a um sistema capitalista mundial. É por isso que esse primeiro Paulo Freire, muitas vezes, vai ser chamado de desenvolvimentista, e com razão, porque ele adere às teses desenvolvimentistas. E aí ele vai formular a importância da educação nesse desenvolvimento. Então, esse aqui não é um Paulo Freire radical no sentido de assumir o socialismo, né, mudança social nesse sentido de superação do capitalismo. Não, esse primeiro Paulo Freire, no âmbito desse debate, né, que é promovido também pela ONU, por essas agências, Unesco, esses institutos que são criados, né, no país, né, INEP, o problema é o seguinte: como que o Brasil ele rompe com o seu atraso? Como que a sociedade brasileira ela vai se democratizar? Como que ela vai se atualizar? Então, ele vai dizer que a escola ela tem uma importância muito grande, porque é a escola que vai, uma outra escola, né? Não aquela que existia. É a escola ela que tem essa oportunidade de criar uma subjetividade adequada ao novo instante da sociedade brasileira, né? Então, reparem como que essa questão política, né, sociológica, histórica, né, ela começa a aparecer com uma densidade que talvez explique também por que essas questões de estética e de artístico elas não vão aparecer com essa gravidade que talvez desejássemos, né? Talvez, né, poxa, seria tão bom se Paulo Freire falasse muito mais de arte, de estética, né? Parece que ele vai falar isso de maneira mais passageira. Bem, o fato é que ele vai começar a produzir uma obra que tem um endereçamento, entendeu? Que tem um conjunto de preocupações
que vão assumir uma certa centralidade, é isso. Então, esse projeto aqui, né, dessa tese, né, Educação e Atualidade Brasileira, é uma discussão muito histórica, é uma discussão muito sociológica, né, uma discussão sobre um projeto de nação. Talvez, por isso, essa questão de artístico, né, de estético, não apareça de forma assim tão consolidada. Mas tudo bem, a gente já são 8 horas, né? A gente não ficar aqui em agonia. Eu retomo isso no começo do próximo encontro, tá bom? E aí, quem quiser, né, naturalmente, faz contato pelo WhatsApp, que eu já crio amanhã mesmo o grupo, aí já começo a passar para vocês esses slides. Tá bom? Então tá, gente. Boa noite, fiquem bem.